Olá, galera. Nós vamos começar o nosso curso de qualidade e teste de software. A primeira coisa é a gente definir o que é qualidade, né? Esse conceito de qualidade é um conceito absolutamente necessário hoje, mas que cada um tem um conceito diferente. Então, a qualidade é quando um produto é bem feito, é quando ele funciona perfeitamente. É, assim, muita gente fala do Windows, que o Windows tem muito defeito e tal, portanto não teria qualidade. Mas a maioria das pessoas que gostam do Windows gostam do Windows pelo seu aspecto, pelo seu jeito de trabalhar. Então a gente acaba concluindo que qualidade é uma função da satisfação do usuário. Claro que existem coisas que são obrigatórias, não é? Ninguém vai a um restaurante porque a comida é ruim. Né? Vamos naquela pensão lá, vamos almoçar lá, a comida lá é uma porcaria. Pô, isso não tem muito sentido. É a mesma coisa em relação ao software. Né? Vamos comprar aquele software que ele é ruim pra caramba. A gente não tem essa perspectiva. Agora, um software pode ser muito bom e ele não agradar, né? Não agradar. Então, assim, a qualidade é uma coisa muito relativa e que o pessoal tem pensado muito. A falta de qualidade no trabalho, né, principalmente no desenvolvimento de software, foi um dos principais problemas que nós tivemos nos anos 70. Nos levou ao problema da crise de software. Né? A partir daí começou a se desenvolver com outros conceitos, não do jeito que um programador faz, né, que entende as coisas mais ou menos e sai gerando código. Aliás, isso foi em 1970, nós levamos uma crise e a maioria dos alunos, eu vejo, continuam fazendo da mesma maneira. O cara aprende uma linguagem, não sabe direito qual é o software que vai fazer, mas já está desenvolvendo. E vai consertando durante o meio do desenvolvimento do software. Isso é uma coisa que a gente precisa repensar. Qualidade, hoje, é obrigação, não é favor. Ninguém vai dizer que é melhor que o outro porque o trabalho tem qualidade. Poxa, eu acho até meio ridículo o cara colocar, eu tenho ISO 9000 e tenho ISO burdoada 14000 e tal. Cara, isso é obrigação, fazer bem feito é obrigação. Quando você diz que está com essa certificação, quer dizer que você não fazia, não queria saber. Né? A gente tem que ter preocupação com o usuário. Né? Então, qualidade é obrigação, não é favor. Né? Trabalhar com qualidade é obrigação. Outra coisa que foi uma coisa que mudou muito a cultura foi a maneira de fazer. Antigamente você ia fazendo e consertando. Você já deve ter escutado essa frase. Vamos botar o avião no ar e vamos consertando enquanto ele voa. O problema é que ele pode cair, né? Mas quando a gente já faz o trabalho pensando no retrabalho, pensando em fazer de novo, o produto não pode ficar bem feito. Já é um produto que vai começar remendado. Né? Você faz e vai remendando, remendando, remendando. E, infelizmente, isso não é uma prática na área de software. Né? A gente tem que procurar fazer tudo para fazer tudo certo da primeira vez, sem erro, que a gente possa fazer um produto, que a gente entenda o produto, né? Que a gente tem que mudar essa mentalidade. Nós temos que fazer certo de uma vez só. Outra coisa é a qualificação do nosso operário, até do nosso programador, do nosso analista. Essa cultura de que eu já vou fazer e depois eu corrijo é muito viva ainda, muito viva e atrapalha muito, dá muito prejuízo, tá? A gente tem que procurar fazer certo sempre. A gente pode perder mais tempo no planejamento, mais tempo na definição do produto, mas quando a gente faz, já vai fazer certo. O retrabalho tem dado muito prejuízo para o Brasil. Vocês imaginam, por exemplo, que um dado da construção civil é que de 30% a 40% de tudo que a gente paga sai na forma de entulho. 30% a 40% sai na forma de entulho. Aí você começa a ver, é operário que não sabe bater nível, é arquiteto que pega
azulejo de 20 centímetros e o cara especifica uma parede de 4 metros. Não vai dar certo, né? De 4 metros e 10, desculpa. Ou a parede tem 4 metros ou 4 metros e 20. Se você bota 4 metros e 10, eu vou ter que cortar o azulejo. Então, a gente tem que ler, a gente tem que aprender e a gente tem que fazer as coisas dentro da técnica, dentro do conhecimento, fazer bem feito, ser um bom profissional. Mesmo que eu tenha que fazer um planejamento melhor, muitas vezes eu tenho que especializar um pouquinho mais, eu não posso ter pressa em fazer de qualquer jeito. Um produto, normalmente, tem os seus requisitos. O normal são os requisitos funcionais, ou seja, aquele requisito para o qual o produto se destina, né? Uma cadeira, se ela é para pouco tempo, pode ser uma cadeira de madeira. O requisito funcional é ela ser uma cadeira que você consiga sentar. Agora, se você vai assistir horas de aula naquela cadeira, aí já tem que ser uma cadeira mais confortável, que seja estofada. Então, esses requisitos ligados à funcionalidade do produto são chamados requisitos funcionais. Existem vários testes para a gente verificar se o produto atende ao que ele se destina. Além disso, existem requisitos que já fazem parte do produto, né? Segurança, por exemplo, física e mental. Você não pode fazer uma cadeira sem garantir que uma pessoa de 100 quilos sente sem quebrar, né? É muito comum vocês verem cadeiras de plástico quebrarem exatamente por isso. A especificação não coloca que o usuário pode se apoiar em duas pernas. E é muito comum vocês verem essas cadeiras quebrando até com pessoas idosas. Isso acontece com software também. A gente tem que ter segurança no software até para o usuário, né? Quando você tem um texto que precisa ser lido, esse texto ele tem que forçar pouco movimento da cabeça, pouco movimento do olho. Para quê? Para gerar conforto. Então, os requisitos de segurança são requisitos que a qualidade exige para qualquer produto. Existe ainda os requisitos de apresentação do produto, que é a sua embalagem, a forma como ele é distribuído, né? Quem vai utilizar esse produto precisa ter esse conhecimento. Ele precisa ter informações do uso do produto, para usar o produto corretamente, quais são as limitações que o produto tem. Isso ocorre com o software também. Né? Eu tenho que ter informações do uso do software, para que ele serve, quais são suas limitações. Né? Fora daquelas limitações, o software pode apresentar erro. Outra coisa é que todo produto visa a produtividade das pessoas, visa o conforto, e isso acontece com o software. Então, quando eu quero certificar se um produto tem qualidade, mesmo que ele me satisfaça, eu procuro empresas especialistas em ensaiar requisitos para cada tipo de produto. No Brasil nós temos o Inmetro, a ABNT, tem associações específicas, né? A Associação dos Laboratórios de Análises Clínicas, por exemplo, que testam os vários parâmetros de segurança dos laboratórios. Então, existem várias empresas dedicadas a isso. Não? E essas empresas elas dão laudos, né, sobre o requisito daqueles produtos. Outra característica importante é o processo de fabricação. Se o meu produto ele é um produto de qualidade, eu tenho que verificar como é que ele é feito. Se eu tenho produtos que são feitos da mesma forma, eu posso garantir a qualidade que eu já testei. Né? Senão eu teria que testar cada produto que eu faço. Existem basicamente duas formas de definir o processo de produção. A forma mais comum, e que eu vejo isso acontecer às pampas em desenvolvimento de programas, é a forma de dente de serra. Observa que eu vou crescendo, vou aprendendo. Aí não concordo com o que eu estou fazendo, derrubo todo o processo e começo tudo de novo, vou fazer tudo de novo. Né? Vou fazendo toda a etapa. Aí não dá certo, eu volto tudo para o início. É uma maneira ruim de trabalhar. Quer dizer, é um processo que não é estável, é um processo que não aproveita o amadurecimento do que já se aprendeu. O degrau é outra forma de processo, é quando eu divido o processo de fabricação em etapas.
e eu vou fazer cada etapa. Se eu tiver que refazer o processo, eu não vou refazer o processo todo, eu vou refazer pedaços onde ele está ruim. Então, o desenvolvimento do processo em integral é o mais natural quando eu busco produtividade, quando eu busco qualidade. Tá? Infelizmente, quando a gente vê os programadores trabalhando, quando eles não concordam com os programas que eles estão fazendo, eles simplesmente jogam tudo no chão e começam tudo de novo. Quer dizer, estão usando o esquema dente de serra. Se ao elaborar o programa eu dividisse ele em pedaços e eu tivesse que crescer em cada pedacinho, em cada degrau, se alguma coisa não tivesse ruim, eu ia acertar um degrau, não o programa todo. Então, certificar o processo da produção também é uma coisa muito importante. Existem muitas empresas que fazem a certificação do processo, a ABNT, né? E outras especializados em certificação do processo. Juran, Demion, são alguns dos nomes que implantaram a qualidade ainda na década de 70, e começou a se falar nisso. No Brasil, nós entramos muito atrás, muito tarde na época de qualidade, mas hoje qualidade para todo brasileiro é uma coisa importante. Isso começou com o Collor, com o Plano Nacional da Qualidade. Bom, um conceito importante é o ciclo do processo. O ciclo do processo, normalmente a gente planeja o que vai fazer, executa, cria algumas métricas, alguns indicadores que vão ser o controle. E a gente verifica se a gente está, verifica os dados, faço uma análise para verificar se eu estou atingindo o que eu planejei. Se eu não estiver atingindo, eu vou replanejar. Esse ciclo é conhecido como PDCA da qualidade. Né? O D é de do, né? O C é de check, o A de avaliado e o P é de planning. Né? Existem várias maneiras que eu vou controlando as métricas. Normalmente a gente bota isso num gráfico. E quem faz a gestão desses indicadores, os indicadores têm que ser uma coisa significativa de quem vai controlar. Né? Então, a gente coloca aí, vai plotando isso num gráfico que eu tenho basicamente três cores. Né? Tenho parâmetros que definem verde, ou seja, o gestor não vai se preocupar. Amarelo é porque já tem alguma distorção no processo, então eu tenho que começar a avaliar o processo. Existem várias ferramentas introduzidas pela qualidade para avaliar o processo. Uma delas, uma das mais importantes, é o gráfico de causa e efeito, ou também conhecido como espinha de peixe, mostrado aí na figura. Então, se eu começo a tender aí para o amarelo, eu faço todo o esforço para não chegar no vermelho, porque o vermelho eu tenho que parar o processo, porque o produto vai sair ruim. E a gente tem que tomar cuidado, porque se uma peça compromete todo o produto, eu não posso ter falha na qualidade. Isso é uma corrente. Todas as etapas da minha produção têm que ser muito bem feitas. Eu tenho que fazer a inspeção da qualidade quando recebo a matéria-prima e a inspeção da qualidade quando eu acabo de fazer a minha etapa no processo. Né? Com o software é a mesma coisa. Eu não posso deixar tudo na mão de um programador, ele decidir. Né? Porque a gente sabe que existem muitas falhas na qualidade. A gente tem que ter métricas para avaliar. Existem muitas métricas, por exemplo, código de linhas, quantas vezes o cara executou o programa, quantas vezes ele levou para compilar, quais foram os problemas que ele teve na compilação. São indicadores que a gente precisa ter, tá bom? Basicamente, para trabalhar a qualidade em software, nós temos dois conjuntos de normas, né? Normas que se dedicam ao produto, falando sobre os requisitos do produto, e normas que falam do processo. Eu tenho que avaliar o produto, os utilitários em relação ao produto, e também tenho que avaliar a empresa com relação à sua maturidade, ao processo de desenvolver software. E é isso que nós vamos ver no nosso curso, na parte de qualidade. E para finalizar essa introdução,
nós vamos ver no nosso curso as normas que se referem aos requisitos dos produtos de software. E depois vamos conhecer as normas e certificações dos processos de maturidade em desenvolvimento de software. Isso é uma condição para se tornar um exportador internacional de software. A Softex e a Cespro, eles produziram um trabalho muito bacana sobre isso, que está disponível, que nós vamos abordar, que é o MPS-BR. Até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, recomendo para os seus amigos e seus alunos. Você pode baixar material complementar no link que está na descrição dos vídeos. Incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.